As contas do INSS estarão ainda mais desequilibradas a curto, médio e longo prazo. Uma das preocupações surge com a elevação do número de contribuintes na modalidade de MEI, microempreendedor individual. Acompanhe com o repórter Carlos Silva para você entender melhor e planejar o seu futuro na Previdência Social. O desequilíbrio nas contas da Previdência Social gera mais um alerta. O crescimento do número de contribuintes na modalidade MEI, microempreendedor individual, vai aumentar o rombo das contas do governo federal, que nesse momento já enfrenta um déficit atuarial de 711 bilhões de reais. Na linguagem técnica, o déficit atuarial é registrado quando as obrigações futuras com o pagamento dos benefícios são superiores ao volume de recursos disponível para cobri-las. A matemática não é difícil de entender. O microempreendedor individual recolhe apenas 5% sobre o salário mínimo e receberá, quando atender às regras para a aposentadoria, um benefício de um salário mínimo. Ou seja, quem paga menos da metade de quem tem carteira assinada vai receber o mesmo benefício de quem contribui com 11%. Ao longo dos anos, a diferença, que é de 6 pontos percentuais, vai se transformando em déficit nos cofres da Previdência Social. E para você entender ainda melhor e ter uma noção sobre o buraco que está a caminho, em 2010 eram apenas 44 mil contribuintes na modalidade de MEI e hoje são 16 milhões e 200 mil microempreendedores individuais vinculados ao INSS. Esses números estão no estudo realizado pelo ex-subsecretário do Regime Geral da Previdência Social, RGPS, Rogério Nagamini. O estudo recém-publicado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas está sobre a mesa de técnicos do governo federal, de deputados e senadores. O MEI foi criado como estímulo à formação de prestadores de serviços que passariam a recolher para o INSS a partir da emissão de nota fiscal, o que os leva a receber os benefícios da Previdência Social. Com redação do Ceará, agora, Carlos Silva. Os números apresentados pelo Carlos Silva são bem reais. E aqui nos chama a atenção. Em 2010, quando foi criado o MEI, microempreendedor individual, eram 44 mil contribuintes. Hoje, passados 15 anos, são 16 milhões e 200 mil clientes, contribuintes da Previdência Social nessa modalidade de microempreendedor individual. O que é que significa isto, jornalista Beto Almeida? Estamos tendo em 2025 a totalidade dessa geração de 44 mil contribuintes que começaram em 2010 a recolher para a Previdência Social. Estou partindo aqui do pressuposto que essas pessoas já têm 15 anos de contribuição, no caso das mulheres, 62 anos de idade, no caso dos homens, 65 anos de idade. Esse contingente de pessoas contribuiu apenas com 5% sobre o salário mínimo, enquanto no mesmo período outro grupo estava contribuindo, recolhendo 11% sobre o salário mínimo. Ou seja, você ouvinte, internauta, já pode perceber que tem uma diferença de 6 pontos percentuais e essa diferença vai ser paga por alguém. Ou seja, há um desequilíbrio nas contas que vai se agravar ainda mais, porque no atual momento já são 16 milhões de contribuintes na condição de MEI. Mas o Beto Almeida vai nos trazer uma análise sobre esses primeiros números e outras vertentes dessa leitura irão surgir nesta conversa. O Zenoaí, tá claro, é uma bomba realmente, né, na Previdência Social, porque claramente a contribuição que é feita hoje por quem é MEI, 5% do salário mínimo, então 5% de 1.500 dá R$ 75. R$ 75. Você tem aí 15 anos de contribuição mínima. 15 anos dá o quê? 180 meses? 180 meses. 180 meses. Aí se você for multiplicar 75 vezes 180, só colocando essa conta, eu acho que pouco mais de um ano, quando você se aposentar, você já contribuiu aí, já cobriu toda a contribuição que você fez durante esse período em que você é MEI e teve direito à aposentadoria. Ou seja, o déficit atuarial aí é claro, você contribuiu menos
do que o sistema vai ter que te pagar pelos próximos anos em que você viver. E tem um detalhe também que se aponta, que é o seguinte: muitas pessoas hoje, Zenor, estão saindo da relação formal de CLT e vão montar, por exemplo, um negócio de cabeleireiro, de salão de beleza. Beto, e aí o que acontece nesse caso? Me permitam uma observação. Quando você tentou fazer a conta aí, multiplicando 180 meses por R$75, vai dar exatamente R$13.500. Esse é o total de contribuição que quem está na condição de MEI faz para o INSS para garantir a aposentadoria. Aí, Beto Almeida, no primeiro ano de aposentadoria, calculando com base no salário mínimo, eu arredondei aqui, R$1.500, dá R$18 mil. R$18.000. E se você partir do princípio que, por exemplo, um homem, ao se aposentar aos 65 anos de idade, vai chegar aos 80 anos de idade, serão 15 anos recebendo esse valor do salário mínimo com base apenas na contribuição de 5% sobre o salário mínimo. Pronto, aí explica já exatamente essa bomba previdenciária. Se você levar em conta que o salário mínimo aumenta em média 1% ao ano por baixo, então essa conta não fecha. Quando ela não fecha, isso criou um problema para a Previdência Social. A questão do MEI foi criada em 2008, você já disse os números, começou em 2009 com 44 mil, hoje, em 2010, hoje tem mais de 16 milhões e 200 mil MEIs no Brasil todo, o que implica dizer que boa parte dessas pessoas, eu não vou dizer todas, mas boa parte delas vai sim requerer uma aposentadoria. E essa aposentadoria vai ser paga por alguém. Só que essa conta não fecha, Luzenor. Não fecha. O que acontece hoje, Luzenor? Tem um detalhe também que eu estava observando e lendo sobre isso, que é o seguinte: tem muita gente hoje, por exemplo, que recorre a criar uma MEI para ter um plano de saúde. Você sabia dessa? Por que isso? Porque os planos de saúde, eles não estão mais querendo habilitar nenhum cliente novo como pessoa física. Normalmente é plano empresa. Como você, por exemplo, você pode não ter o seu emprego formal, com carteira assinada, com CLT, o que acontece? Eles aceitam MEI. Aí você tem você e mais 2, 3 pessoas da família, por exemplo, a mulher e 2 filhos. Pronto, já está aí garantido o plano empresa, que é um plano que normalmente acompanha uns valores mais baixos do que seria, por exemplo, para a pessoa física. Então você imagina a quantidade de pessoas que criaram MEIs, que estão criando MEIs para atender exclusivamente o direito a ter acesso a um plano de saúde. Só que mais adiante, como essas pessoas pagam o MEI, elas também têm direito a requerer a aposentadoria. E aí um problema que seria, na realidade, inicialmente uma solução, vira, na realidade, um drama, um problema para a própria Previdência Social. O que isso implica que nós estamos falando aqui, Luizidor? Que alguma coisa realmente vai ter que ser modificada em relação a essa questão do MEI. Eu fico me perguntando se os valores teriam que permanecer esse. Eu vejo aí como saída, muito provavelmente, Luizidor, aumentar, por exemplo, hoje, o valor de faturamento, aliás, não é nem aumentar, baixar o valor do faturamento anual que define uma MEI. Hoje é 81 mil, não é isso? Beto, tem o que chama a atenção, por exemplo, o MEI surgiu como estímulo para muita gente que não tinha a oportunidade de ter a carteira assinada, desenvolver as suas atividades. Era o bombeiro, o cabeleireiro, o vendedor de lanches, mas aos poucos foram incorporadas outras atividades no perfil do MEI, fazendo com que muita gente que tem uma renda mais alta acabe contribuindo também com esse percentual de apenas 5% sobre o salário mínimo. E isso provocou uma fuga da Previdência Social, porque muita gente ao longo desse tempo trocou a condição de trabalhador formal com carteira assinada pela condição de MEI, justamente para pagar apenas 5% sobre no valor fixo de 5% para a Previdência Social de um valor. Ou seja, você pode faturar até R$5.000 por mês na condição de MEI. Dá mais. Pois hoje está em 6 mil, 6.000, então quase R$7.000, mas só vai recolher para o INSS sobre um salário mínimo, 5%. Então tem um desequilíbrio que acaba gerando esse rombo nas contas da Previdência Social. Agora, Luciano, tem um detalhe também aí. Eu vejo muito assim. Esses números de MEIs não quer dizer que todas essas pessoas estejam ativas, tá?
são pessoas que criaram MEIs por algum motivo, alguma ocasião, e de repente, por exemplo, ficou pelo meio do caminho. Já nem contribuem, ou já estão com essa MEI um tanto quanto desativada. Isso aí é o número total. Eu não sei se todos esses aí estão ativos. Eu vou citar o meu exemplo particularmente. Eu criei uma MEI, ela está hoje ativa sim. Mas eu, por exemplo, não tenho mais nenhum serviço hoje que eu faço. Por que é que você diz que a MEI está ativa, Beto? Eu pago todos os meses o equivalente ao ISS e pago o equivalente à Previdência Social. Continuo pagando, mesmo eu não estando mais faturando. Por que isso? Porque eu ainda pretendo desativar a minha MEI. Mas como eu não fiz isso ainda, se eu não continuar fazendo esses pagamentos, ela vai entrar, então, eu vou entrar em inadimplência, entendeu? E aí então, entrando em inadimplência vai ter problemas, que essa é outra situação que sempre o professor e advogado Paulo Bacelar nos chama a atenção aos sábados no Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, é que algumas pessoas deixam de lado, mantêm aberta a empresa, a microempresa individual, deixam para lá e depois vem uma conta a ser paga para a Receita Federal. Você se torna inadimplente com a Receita Federal, tendo algumas dores de cabeça. Beto, e com a Receita não tem meio termo não, viu? Eu quero continuar falando sobre essa área da Previdência Social, porque nos chama a atenção uma investigação que vem sendo realizada pela Polícia Federal, que aponta rombo no pagamento do seguro defeso, com pescadores fantasmas em todo o Brasil. O Sátrio Salles tem mais detalhes. As fraudes no seguro defeso, com o pagamento de auxílio a milhares de pescadores fantasmas, podem entrar também na mira da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada para investigar o escândalo de desvio de 6,3 bilhões de reais de aposentados e pensionistas. O aumento no número de inscritos no Registro Geral da Pesca levou a Força-Tarefa Previdenciária integrada pela Polícia Federal a aprofundar as investigações e descobrir mais uma fraude bilionária nesse tipo de benefício. A Polícia Federal descobriu que o município de Mocajuba, no Pará, dos 15.300 habitantes, 14.700 estavam recebendo o seguro defeso. As fraudes se estendem para outras cidades brasileiras, chamando a atenção especialmente os estados do Pará e Maranhão. A Polícia Federal investiga também fraudes no auxílio pago a supostos pescadores em municípios do Ceará. Um dos inquéritos em andamento se refere à cidade de Aquiraz, onde foi encontrado dezenas de cadastros de pessoas que não trabalhavam com a pesca artesanal, mas entraram na lista de beneficiários do INSS. Em 2024, o INSS pagou 5,4 bilhões de reais, mas uma fatia desses recursos foi consumida por pessoas que não trabalham com a pesca artesanal. As investigações da Polícia Federal revelam que somente no estado do Pará, o pagamento de benefícios irregulares chegaram por mês a 130 milhões de reais. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Você multiplica 130 milhões por mês, por 12, vamos ter uma conta aí acima de 1 bilhão e 200 milhões de reais, Beto Almeida, 1 milhão e 400 milhões de reais somente em um ano de fraudes no seguro defeso. Aí é difícil, né, Beto, porque retrata também a omissão do poder público, do governo federal ao longo de décadas para fiscalizar e impor limites no combate a essas fraudes, impor limites, impor regras para barrar essas fraudes, Beto. A cada momento a gente se depara com o noticiário, com as investigações que sempre mostram roubo, desvio de dinheiro da área da Previdência Social. Ou seja, nós temos um problema que é reincidente, nós temos um problema que é histórico e que ainda não se resolveu. Quem não lembra isso, nós estamos em 2025, mas em 2015, portanto, há 10 anos atrás, nós tivemos uma operação realizada pela Polícia Federal chamada Operação Enredados. Expôs exatamente isso, um esquema semelhante ao que você está falando agora, Dudô. Levou uma redução na época de 45% nos beneficiários no ano seguinte e depois tudo voltou
a essa situação que nós nos encontramos hoje. Final da nossa conversa aqui no Bate-Papo Político, chamar a atenção dos nossos ouvintes que nos encaminharam ao longo desta semana perguntas na área da Previdência Social, que neste sábado, a partir das 7 horas da manhã, com a presença do professor e advogado Paulo Bacelar, teremos orientação e esclarecimento, falando sobre todos os assuntos da Previdência Social, MEI, microempreendedor individual, seguro defeso, aposentadoria rural, aposentadoria urbana, salário maternidade, BPC, benefício de prestação continuada. E tem resposta para os nossos ouvintes, como por exemplo, para a Cristina, que nos acompanha em Messejana, em Fortaleza, a Luzia Eduardo em Ocara, Maria em Baturité, Francisco em Calcaia, Jane e Eda na cidade do Crato, o Matheus Freitas em Amontada. Sabe onde é que fica Amontada, Beto Almeida? Sei sim, meu amigo, que é isso? Onde litoral, é que fica, Beto? litoral. Qual o litoral, norte Beto? do Ceará. Leste ou oeste, Beto? Oeste. Fica Luziano. perto de Jaguaribe ou de Itarema? Itarema, Luziano. Valeu, parabéns. Rapaz. Sara Fonseca em Fortaleza, Márcia Araújo em Brejo Santo, Tereza Maria em Pentecoste. Tem gente que escreve Pentecostes, Beto, mas não. Não. O correto é Pentecoste. Um abraço também ao Rubens Souza, que nos acompanha em Guaramiranga, a Samanta Moreira em Quixadá, e vai muito mais, Beto. Só aqui tem 150 mensagens. Não tenho como ler todas essas mensagens. Valeu, Beto Almeida, uma boa sexta-feira. Cuidado, porque sextou. Se dirigir, não beba. Se beber, não dirija. Mas pode tomar um golezinho, relaxar, brincar e também dançar, porque faz parte. Eu vou estar no Chitão de Massapê, então Grande abraço. eu vou dançar. Bom Chitão, Beto Almeida. A você, ouvinte internauta, um grande abraço. Lembrando que amanhã é dia do Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Fui, Beto Almeida. Fui, até Fomos. segunda. Grande abraço.